Segunda-feira, dia 30 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, vamos começar falando mais uma vez sobre o ministro Moraes versus o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Parece que essa novela nunca acaba e a cada dia existe aí um capítulo novo carregado de narrativas, né? Então é o seguinte, o ministro Moraes deu um prazo, como vocês já sabem, evidentemente, de 24 horas para que a defesa do nosso presidente explique um possível descumprimento das regras da prisão domiciliar. Quer dizer, Jair Bolsonaro nem se aqueceu dentro de casa ainda, já está tendo mais uma intervenção do Supremo contra ele. E por que isso aconteceu? Aconteceu após a divulgação de um vídeo no qual o Eduardo Bolsonaro afirmou durante a participação dele no último sábado lá no CPAC, nos Estados Unidos, a Conferência, né, de Ação Política Conservadora. Ele afirmou que enviaria imagens ao pai Jair Messias Bolsonaro. Ele falou da seguinte forma: vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou mostrando para o meu pai e eu vou provar para todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, disse o Eduardo. Então, ficou muito claro, né? Eu estou fazendo este vídeo, tá? Porque vou mostrar ao meu pai. Ok, essas foram as palavras. O ministro Moraes ressaltou que, ao determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, proibiu o uso de celulares, telefones ou qualquer outro meio de comunicação externa, além da utilização de redes sociais. Diante do indicativo de possível violação das medidas cautelares, então o ministro determinou que os advogados de Jair Bolsonaro expliquem em 24 horas a publicação feita pelo Eduardo, com pena de rever a prisão domiciliar do nosso presidente. Muito bem. Antes de tentar explicar a quase inexplicável determinação do ministro, eu gostaria de dizer o seguinte. Queria dizer que quem fala muito acaba dando um bom dia ao cavalo. Esta é a realidade. E me refiro ao Eduardo Bolsonaro especificamente, que talvez no auge da emoção daquele momento, no último sábado, não pensou nas possíveis consequências de sua fala. Porque tudo que a esquerda faz, tudo que aquele ministro faz, através de seus assessores, é ficarem com binóculos, né, e aparelhos auditivos para pescar qualquer coisa que possam usar contra Jair Bolsonaro. Sabemos que o ministro Moraes tem obsessão por Jair Bolsonaro e qualquer coisa serve para puni-lo. E o Eduardo Bolsonaro acabou dando esta brecha, afirmando, em outras palavras, que Jair Bolsonaro iria ver ou vai utilizar das redes sociais, sabe-se lá como, para receber a mensagem enviada por ele. Né? Coisa da qual, evidentemente, o nosso presidente está proibido de fazer, por incrível que pareça. Portanto, às vezes é melhor ficar calado para evitar o mal maior. E aí é importante, nessas horas, alertar para o que eu sempre costumo dizer, que a nossa oposição, que a nossa direita é muito ingênua. É muito ingênua, fala demais em momentos inoportunos. Para que dizer aquilo? Eu vou mandar um vídeo para o meu pai ver? Ver de que jeito? Por telepatia, que não é. E, obviamente, é onde o Moraes aí acabou entrando na parada novamente. Agora, vamos aos fatos que realmente importam nessa absurda decisão do ministro que praticamente proibiu Jair Bolsonaro de viver dentro de sua própria casa. A única coisa que o Jair Bolsonaro pode fazer sem pedir permissão é respirar e dormir.
De resto, ele tem que pedir licença. O ponto central dessa controvérsia está justamente na interpretação do que seria comunicação direta ou indireta com o presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista, técnico, jurídico, muito embora eu não seja da área, a decisão parece partir de uma lógica muito ampliada. Se alguém próximo, como Eduardo Bolsonaro afirma publicamente, que está mostrando o conteúdo ao pai, ou que vai mostrar o conteúdo ao pai, isso já pode ser entendido como uma possível quebra de restrição, ainda que indireta, porque não é o Eduardo que vai entregar ao Jair Bolsonaro, se fosse o caso, o que não é. Então, ou seja, não seria necessário provar que Jair Bolsonaro postou algo, mas sim que teve acesso a um conteúdo externo, o que já poderia caracterizar um descumprimento. Agora, é exatamente aqui que surgem as inconsistências apontadas aí por críticos, inclusive. Primeiro, porque existe uma dificuldade prática evidente. Em um ambiente doméstico, onde convivem outras pessoas, sem restrições, como a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, a filha de Jair Bolsonaro, por exemplo, controlar completamente o fluxo de informação se torna quase que impossível, porque elas podem usar rede social, elas podem usar celulares. Ou alguém acredita que a Michele não daria uma informação importante ao Jair Bolsonaro? Olha, aconteceu hoje tal coisa. Ninguém é tão ingênuo para acreditar que isso não aconteça. Mas, quando não se vê, o coração não sente. E aí, avisar que vai mandar é outra coisa completamente diferente. Eu vou mandar esse vídeo para o meu pai. Muito embora não foi com essas palavras exatamente que ele disse, mas todo mundo entendeu. A exigência implícita de isolamento absoluto dentro da própria casa, claro que levanta questionamentos sobre a viabilidade real da medida. Segundo, existe uma diferença importante entre uma ação direta e uma ação de terceiros. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, não está sob restrição judicial. Ele pode gravar vídeos, pode enviar mensagens. O fato dele dizer que mostrou algo ou vai mostrar algo ao pai não comprova automaticamente que houve o uso ativo de comunicação por parte de Jair Bolsonaro. E isso cria uma zona cinzenta. Até que ponto o investigado pode ser responsabilizado por ações ou declarações de terceiros? E em terceiro lugar, a própria lógica da prova, que é debatida, porque a decisão se baseia em uma fala pública: vou mostrar ao meu pai. E isto não evidencia que houve, de fato, o uso de celular ou acesso direto às redes sociais por parte de Jair Bolsonaro. O Eduardo falou que vai mostrar, vai mandar para o pai. Não disse que é hoje, amanhã, daqui a um ano. Então, fica muito complicado determinar que isso seja uma quebra de protocolo do nosso presidente. E aí, claro que isso levanta uma questão clássica no direito. Presunção versus comprovação. Presunção de inocência versus uma comprovação de que ele cometeu um ato falho. Por outro lado, defensores da decisão maquiavélica do Moraes, sim, porque sempre tem a turminha de lá que apoia tudo, Eles argumentam que medidas cautelares precisam ser rigorosas, justamente para evitar brechas, e nesse raciocínio, permitir acesso indireto a informações externas poderia esvaziar completamente a restrição imposta ao presidente. Agora, como que vai impedir Jair Bolsonaro de ficar sabendo se está fazendo sol, está fazendo frio, se o Brasil vai jogar hoje, vai jogar amanhã? Não tem como. E cá entre nós, outras pessoas que recebem prisão domiciliar, como o Fernando Collor de Mello, não tem restrição alguma.
A única coisa que ele não pode fazer é sair da mansão dele. Qual é a restrição que ele tem? Nenhuma. Não? E ele sim cometeu crime. Comprovado, documentado. O nosso presidente, todos sabem, né? A suposta minuta do golpe. Que até hoje ninguém viu, ninguém sabe de onde veio, para onde foi. Mas enfim, é outra história. Agora, o que torna esse caso tão polarizador assim é que ele não é apenas um fato jurídico. Ele é um fato profundamente político. Porque Jair Messias Bolsonaro é uma figura central no cenário nacional. E qualquer decisão envolvendo sua liberdade acaba sendo interpretada também sob a lente de disputa de poder, e não apenas de legalidade. No fim, o que está em debate não é somente se houve ou não um descumprimento, mas qual é o limite razoável de uma prisão domiciliar. Se ela exige isolamento quase que absoluto, algo difícil de executar, ou se deve se restringir apenas a impedir ações diretas do próprio investigado? O Jair Bolsonaro tomar a atitude de pegar um celular e telefonar para alguém, fazer um vídeo e botar na internet, né? O que é completamente diferente do que está sendo sugerido pelo Eduardo. Então, há de se pensar, não é? Porém, para todos nós que já sabemos quem é o ministro Moraes, é importante não dar chances para que ele monocraticamente atue de forma incisiva e vingativa contra Jair Messias Bolsonaro. E é nesse sentido de que as palavras mal colocadas pelo Eduardo Bolsonaro, né, com as melhores das intenções, evidentemente, podem ter sido prejudiciais para o atual momento vivido pelo nosso presidente. É sempre muito importante pensar duas vezes no que fala, porque no auge da emoção falamos coisas às vezes que não caem bem. Os únicos que podem falar bobagens a qualquer momento é aquele que está sentado na cadeira do Planalto. Aquele fala bobagem que quiser, não tem problema. É tratado como gafe. O nosso presidente, o que ele fala, é tratado como ofensa, crime, descumprimento. É bem diferente, não é isso? Pois então, fato é que hoje, com o advento da internet, onde focamos muito mais nas redes sociais propriamente dito, do que em tudo aquilo que a internet pode oferecer, evidentemente que a comunicação tem outra velocidade. Se hoje muitos dizem que a internet acabou dando voz aos idiotas, não é? Para aqueles que escrevem coisas sem pé nem cabeça, nós temos que lembrar que antes, na internet, era até pior. E eu vou explicar o porquê. Quando as informações chegavam única e exclusivamente pela imprensa dita como oficial, ou pelas rádios, não tínhamos como contestar a informação. E acabávamos comprando a informação como verdadeira, sendo ela, de fato, verdadeira ou não. Não é isso? Hoje, mesmo com a presença de idiotas na internet, nós temos como contestar, como conferir, né, em outras fontes sobre o que foi escrito. Então é muito melhor hoje do que antes. Agora, por que eu estou falando isso? Preste atenção nesse videozinho. Para que explique à Justiça sobre uma possível transmissão ao vivo de Eduardo Bolsonaro com o pai. Aline Beckett, bem-vinda. Por favor, já nos traga essa informação. 9h46 ao vivo. Bem-vinda. É você que nos acompanha aqui no live. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, relator desse processo no STF, cobrou explicações à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles têm um prazo de 24 horas sobre essa live que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro teria feito com o pai durante uma conferência de conservadorismo nos Estados Unidos, né? No último fim de semana, Eduardo Bolsonaro participou dessa conferência e em um determinado momento ele diz que
estava fazendo uma gravação ali e que mostraria essa gravação ao seu pai, dando a entender que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava, de certa forma, em uma live com ele ali por uma ligação, por algum meio, assistindo então essa conferência em que ele estava participando. Muito bem. Primeiro, a topeira, blogueira, né, da CNN diz que o Eduardo Bolsonaro fez uma live com Jair Bolsonaro. Veja só como que a informação é deturpada. Quem não assistiu ao discurso do Bolsonaro, do Eduardo, lá no CIPEC, ouve essa informação e toma como verdade. O Eduardo fez uma live com o Jair Bolsonaro, quando na verdade foi o evento CIPEC que organizou uma live para todos os conservadores. Bom, isso logicamente não é verdade então. O Eduardo participou da live do CIPEC, o que é completamente diferente. Depois, a mesma topeira disse que o Eduardo estava fazendo uma gravação e que enviaria ao pai, dando a entender que Jair Bolsonaro estaria participando da live com Eduardo Bolsonaro. Mentiu mais uma vez. Mas era gravação ou era live? Estou tentando descobrir até agora, né? Muito bem. Esse então é o perigo que corremos quando os idiotas têm acesso ao microfone de uma emissora de televisão, né? É o risco que corremos porque quando é o cidadão comum que comete erros grosseiros de informações como esses erros, ele é retratado como disseminador de fake news. Mas quando é a própria imprensa, essa imprensa porca, oficial, aí vale tudo para chamar a atenção. E quando acontece uma coisa muito absurda, eles tratam como foi um deslize, foi uma falha. Felizmente, por termos acesso à internet, nós então podemos contestar as mentiras, simplesmente revendo o vídeo. É isso que acontece nos dias de hoje, onde, evidentemente, a esquerda procura assistir aos vídeos, aos canais da esquerda, e os conservadores, como nós, na grande maioria, procuram assistir os canais de direita, as informações de jornais de direita, se é que existe, e a gente acaba tendo ali um vácuo entre direita e esquerda, um vácuo desconhecido que acaba abraçando quem? Os indecisos. Fica pegando no meio do caminho os indecisos, que a depender do que houve de um lado ou de outro, muda de pensamento, muda de posição. É por isso que existe o chamado centrão. O que é o centrão? É aquele grupo de pessoas que não joga nem para um lado e nem para o outro. Ele joga para o lado que convier. E é justamente pensando nisso que o tal Gilberto Kassab anunciou que vai anunciar oficialmente Ronaldo Caiado como candidato à presidência pelo PSD. Para qualquer pessoa que segue política, é muito fácil entender qual é a jogada do Kassab. Porque nós sabemos perfeitamente, o próprio Ronaldo Caiado sabe, que as chances dele de chegar à presidência é praticamente nula, né? Nem mesmo como um cavalo paraguaio ele conseguiria a proeza de passar a rasteira em todo mundo. A chance zero. E aí vem a pergunta, poxa, mas então, para que anunciá-lo como candidato se ele vai perder? Muito simples. É para captar o percentual de votos que ele consegue ter no primeiro turno. Afinal de contas, ele é governador de Goiás. Dizem que ele fez e faz um bom governo. Então ele deve ter ali, que seja, de 5 a 10% de votos, não tenho a mínima ideia, não é muita coisa. Então, se terminar o primeiro turno e detectarmos, olha, o Ronaldo Caiado teve 8% de votos. Muito bem, o que vai acontecer? Vai acontecer a chamada barganha. Imagine Kassab fazendo barganha, é o que ele mais sabe fazer. E o que ele vai fazer? Olha, eu tenho 8% de eleitores, que se o Caiado disser que vai apoiar o Flávio, vai para os conservadores. Se for apoiar o Inácio, vai para o PT. Quem me oferece mais? É isso.
Flávio, você arruma um ministério para nós do PSD? Se o Flávio falar sim, eu te dou o Ministério da Saúde, né? Principal ministério que todo mundo deseja pôr a mão, claro que o Caiado vai dar apoio oficial ao Flávio. Se o Flávio falar não, não dou ministério nenhum, ele vai apoiar mais uma vez o Inácio, que vende até a alma da mãe e do pai para poder ficar onde está. É para isso que serve esse tipo de candidatura. Só que para um primeiro turno atrapalha. Porque pelas pesquisas que estão saindo, inclusive do Paraná Pesquisas de hoje, Flávio já ultrapassou 2% praticamente o Inácio no segundo turno. E quando eles falam que ultrapassou 2%, podem ter certeza que já ultrapassou 5%, no mínimo. E ele ainda nem foi oficializado como candidato oficial, ele ainda é pré-candidato. Então é por isso que lança o nome do Caiado aí. E a prova disso é que o próprio Ratinho Júnior deu os parabéns, apoio, né? Política é assim que acontece. Por isso que é difícil entendermos tudo o que acontece. Eu não me assustei em nada com o fato do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, encerrar a CPMI. Sim, é como se o STF determinasse, fechem, porque não autorizou a continuidade. E a CPMI do INSS terminou sem relatório final. Os aposentados ficaram com o prejuízo. Mesmo o Inácio anunciando que já devolveu 29 bilhões. Quem vai provar isso? Alguém vai sair na rua perguntando de aposentado em aposentado, ó, te devolveram dinheiro? Ninguém vai fazer isso. Então eles falam o que bem entendem. Quem roubou ficou com a grana, quem perdeu, perdeu de vez. Por quê? Porque política, ela é suja. E aí eu refaço o que eu sempre falei, e que até me contestaram uma vez nos comentários. CPMI não dá em nada, nunca deu. Não houve uma única CPMI ou CPI que desse resultado favorável aos conservadores principalmente. Na CPMI do pandemônio, a maioria na mesa de votos era da esquerda. Quem propôs a CPMI foram eles. Outras CPIs que vieram a seguir, que foi proposta por nós conservadores, a maioria ficou na mão da esquerda. Essa mesmo do INSS, a maioria da bancada era da esquerda e não da direita. Nós que pedimos a CPMI, nós que colhemos assinaturas. No final, o número de votos deles era maior que o nosso. E por que é assim? Porque nos bastidores se combina tudo. Olha, vamos fazer CPI então, ok, vocês malham o que puder, mas na hora do voto, né, nós resolvemos a parada. Se não for no voto ali direto, olha, não tem relatório, nós apelamos para o Supremo Tribunal Federal. Porque é assim que a banda toca. E sabe por que é assim que a banda toca? Porque todos estão envolvidos. Legislativo, Executivo e Judiciário. Todos estão envolvidos. Todos estão com o rabo preso. Né? E existe aquela lei da compensação. Você vota a meu favor hoje, que amanhã eu voto ao seu favor. Se você votar contra mim, eu e meu grupo, né, vamos boicotar seu trabalho aqui dentro. É assim que funciona. Estamos sim num beco sem saída. Estamos sim naquela chamada sinuca de bico. Ah, mas em outubro nós vamos fazer a maioria dos senadores para fazer impeachment. Será? Será que vamos? Ou vocês acreditam que os senadores de direita não têm nenhum probleminha a ser resolvido lá dentro do Congresso, do Supremo? Claro que tem. TRTT, eles estão abrindo inquéritos contra parlamentares da direita para quê? Para deixar ali parado. Se aquele cara se movimentar demais, a gente dá andamento no processo aqui dentro e vamos aí impugnar sua candidatura. É assim que eles fazem. Porque demoramos muito para reagir. O Brasil demorou demais para reagir e pior, acreditando, imaginando
que uma forças armadas iria nos defender no final da história. Lê do engano. E agora nós vivemos esta, eu vou chamar de ilusão, porque ainda é cedo para chamar de outra forma. A ilusão de que os Estados Unidos vai resolver o nosso problema. Não é assim que funciona. Os interesses são outros. Até porque quem está no governo, ele abaixa as calças se precisar abaixar, para poder continuar no cargo. Ele entrega terras raras, ele deixa instalar a base de Alcântara aqui dentro, deixa instalar qualquer porcaria aqui desde que continue no poder. O atual governo, o governo do Inácio, se deixa ser manipulado para se manter no poder. E o que está por trás disso tudo nós não enxergamos, nós não vemos. Qual foi, afinal de contas, o acordo que fez com que Donald Trump retirasse a Magnitsky do Moraes? Ah, Paulo, já disseram que foi isso, que foi aquilo, aquilo outro. Tudo que saiu até hoje são hipóteses, são suposições. Não existe informação alguma, né, razoável que justifique a medida. Nenhuma. A partir do momento que impôs uma lei Magnitsky, retirou por quê? Moraes passou a ser um santo, totalmente inocente no que fez até hoje? Claro que não. Então por que retirou? Por isso que não dá para ficar esperando. Claro que a nossa única saída é a eleição, é o voto. Mas até aí, garantir que tenhamos vitória. E se tivermos, termos a certeza de que tudo vai mudar, é um ledo engano. Porque a partir de agora, a partir desse momento, Flávio Bolsonaro é o novo alvo, né? E só Deus para protegê-lo. Porque a esquerda joga até o último limite, se necessário for, para abrir mão do cargo, para abrir mão da presidência. É o que eu penso, né? E os que acham que eu estou pessimista, realmente, ultimamente eu estou. Porque a gente vai ficando cansado de muita ilusão. Não adianta o pessoal ficar falando bonito, falando forte, fazendo vídeos ali, pá, nossa, esse vídeo deu 300 milhões de visualizações. Isso não adianta. A situação política do Brasil continua a mesma. Continua igual. E é assim que eu vejo, mas sempre existe aquela esperança no fim do túnel, né? Desde que realmente tenhamos aí um caminho a seguir. E quem tem que nos dar esse caminho são as grandes lideranças. E é nisso que eu aposto, que surja um caminho a seguir. Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês entendam e que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes, né? Que infelizmente são muito poucos. As pessoas têm preguiça de apertar o botão do like. Não sei porquê, sabe? É difícil entender. É difícil entender. É no máximo 10% das pessoas que dão like. O resto não dá. Mas fazem comentários. Incrível, né? É incrível. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem os likes, se inscrevam no canal. Continuem acompanhando Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.